você pega muito casos, não é, de crianças que foram ao SUS, não tiveram um tratamento ideal e acaba recorrendo para o plano de saúde. Primeiro, se direciona até o postinho para que o postinho possa fazer esse direcionamento. Então, se uma criança hoje for diagnosticada, ela vai estar nessa fila imensa. A fila aí tá com mais de 1.300 crianças na fila. E eu acredito que hoje o SUS aqui na prefeitura nem disponibiliza desse tratamento. Teria que fazer uma parceria mesmo. A prefeitura ir em busca de parcerias com clínicas particulares, enfim, para que essas crianças possam ter acesso. E como que funciona esse processo de judicialização? Nem as clínicas particulares estão conseguindo atender a demanda. Pessoal, antes de começarmos mais este episódio do VitaliCast, quero relembrar aqui nossos patrocinadores, que é a Farmafórmula, maior farmácia de manipulação do Brasil, Uniherbal, tratando aí corpo e alma com suas suplementações, e JP Gestão Digital. Vamos lá, acompanhe a gente nesse mais novo episódio. Seja bem-vindo a mais esse episódio do seu podcast VitaliCast, sua dose de saúde e longevidade. Eu sou Edivaldo Leda, farmacêutico e especialista em suplementação personalizada, e estamos aqui manipulando fórmulas há mais de 40 anos. E hoje com uma convidada especial, mais que especial, vamos se dizer, né? E a gente ainda veio combinadinhos. Essa convidada, minha querida, minha companheira, minha advogada, doutora Mayla Marques Moraes. A gente vai falar fugir um pouco do nosso tema tradicional, que é aquela saúde, a doença, e explicar um pouquinho do direito à saúde. Estamos em Abril Azul, que é um mês de conscientização ao TEA. Para quem não sabe, a doutora vai explicar um pouquinho para a gente quais os direitos de quem tem, do direito dos pais, do plano de saúde, do SUS em geral, que sempre está aí, não é 100%. E aí a gente vai explicar um pouquinho para vocês. Doutora Mayla, seja bem-vinda, fique à vontade, você está em casa, comece se apresentando para quem está nos assistindo, nos ouvindo, que também vamos passar na Rádio Boa Notícia, todas as sextas-feiras, às 13 horas, na Rádio Boa Notícia. Fique à vontade. Boa noite, Edivaldo, boa noite a todos e a todas. Eu sou Mayla, advogada especialista em Direito Médico e da Saúde. E hoje nós estamos aqui para falar dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista, né? Como a gente falou, a gente está no mês de abril, no mês Abril Azul, não é isso, doutora? Isso, mês de conscientização, né, da pessoa, do transtorno do espectro autismo, do espectro autista. Essa conscientização é para que as pessoas entendam que a pessoa com TEA, ela deve ser tratada não de maneira diferente, mas com respeito. Repetindo, doutora, vamos lá, bem devagar, porque o nome é bem complicado. O TEA é o transtorno do espectro autista. Aí muitas vezes a pessoa chama só autismo, autista, né, que a gente conhece por aqui, e aí o povo geralmente não sabe nem o tratamento, não sabe nem por onde começar, quem recorrer, e muitas vezes recorre e não dá certo. Primeiro, muitas pessoas não sabem nem o que é, né? Verdade. O transtorno do espectro autista, você tem sintomas como a condição aí de não interação social, né, restrições, padrões de repetição. O termo espectro, ele já diz muita coisa, né? Ele diz que ele é um transtorno onde cada pessoa ele vai se manifestar de forma diferente. E dentro disso, nós temos níveis, que vai desde o nível 1, que é onde a gente não precisa de um nível de suporte assim tão avançado quanto a uma pessoa que tem o nível 3 de suporte, né? E indo por esse sentido, né, o TEA, você pega muito casos, não é, de
crianças que foram ao SUS, não tiveram um tratamento ideal e acaba recorrendo para o plano de saúde. De início, a mãe vai primeiro ao SUS, não é? Eu acredito que num postinho de saúde é o primeiro caminho. No postinho de saúde vai indicar qual especialista. É exatamente isso. Primeiro, se direciona até o postinho para que o postinho possa fazer esse direcionamento ao profissional especializado, que no caso um psiquiatra ou um neuropediatra, né? E aí, a partir daí, a gente precisa ter um laudo bem fundamentado, que é uma das dificuldades que a gente encontra quando se vai requerer algum direito, algum tratamento, né? Está relacionada a esses laudos, e por isso a importância de ter um advogado especialista para que seja orientado de como esse laudo ele deve ser elaborado. Porque muitas vezes o médico ele coloca ali no papel, no papel só, transtorno do espectro autista, fazer terapias, e não especifica, né? Hoje, assim, os médicos eles já estão mais reiterados disso, né? São poucos os laudos que a gente pega que estão bem rasos, mas em grande parte eles têm sido laudos bem elaborados, e tudo se inicia a partir desses laudos. Com esse laudo na mão e um advogado especialista, quais os direitos dessa criança? Então, quando a gente, a primeiro momento, os pais, né, querem ir em busca do tratamento para o filho deles, né, seja pelo SUS ou pelo plano de saúde. No caso do SUS, nós sabemos como a saúde do Brasil funciona. Hoje, nós temos muitos diagnósticos, né? Então, a fila do SUS está imensa para poucos profissionais que nós temos. Aqui em Balsas, por exemplo, a fila está com mais de 1.300 crianças na fila. Mas por que isso? Porque, primeiramente, pela quantidade de profissionais que não suportam, né, a quantidade de crianças que precisam de tratamento. Segundo, nós não temos um centro especializado para tratar pessoas que possuem o transtorno do espectro autista. Então, isso também dificulta um pouco com que essa fila ande, né? E uma das soluções aí seria o quê? A prefeitura, e em busca, isso eu falo em se tratando de políticas públicas, né? A prefeitura ir em busca de parcerias com clínicas particulares, enfim, para que essas crianças possam ter acesso ao direito à saúde delas. E outro ponto que nós temos relacionadas a essas filas, né, é que, assim, quando eu falo em judicializar, muitos pais ficam com medo quando se refere ao SUS. Por quê? Porque são pessoas que têm muita empatia pelo outro. Então, o que acontece? Doutora, mas se eu judicializar, eu vou tirar a vaga de outra criança que está ali dentro, né, do centro onde ocorre esse tratamento, dessas terapias. Então, assim, esses pais, eles têm essa preocupação. Só que eles não entendem que, a partir do momento em que o ente público não está conseguindo fazer assegurar esse direito do filho deles, eles podem judicializar, não necessariamente para que o filho dele ultrapasse aquela fila do SUS, mas para que o Estado garanta, né, esse direito, mesmo que seja custeando ali pela via particular. Então, se uma criança hoje for diagnosticada, ela vai estar nessa fila imensa para fazer um tratamento. Infelizmente, tem crianças que estão há mais de 3 anos na fila, mesmo tendo, né, um laudo médico de urgência, de atendimento imediato, mas infelizmente o SUS E aí esse tratamento vai de uma terapia, de uma fono, acredito que seja uma terapia, uma fono... Isso, é um tratamento multidisciplinar que a gente chama, né? Terapias
um fonoaudiólogo, musicoterapeuta, psicopedagoga, psicóloga, terapeuta ocupacional, enfim, uma gama de profissionais, né, para conseguir fazer com que aquela criança tenha algum desenvolvimento, desde um aprender a ficar sentada até aprender a falar. E eu acredito que hoje o SUS aqui na prefeitura nem disponibiliza desse tratamento. Teria que fazer uma parceria mesmo com uma particular. Até disponibiliza, sim, os profissionais básicos, né? Fonoaudiólogo, psicólogo, psicopedagogo, psiquiatra. Só que para a quantidade de crianças, de pessoas que precisam desse atendimento é muito pouco. Nem as clínicas particulares estão conseguindo atender a demanda. Existem filas de espera nas clínicas particulares, porque a demanda é muito alta. E como que funciona esse processo de judicialização? Então, primeiro sempre falo, começar pelo laudo, né? A gente avalia o laudo, ver se esse laudo está bem fundamentado para poder judicializar. Antes de judicializar, ou a gente precisa dessa morosidade, né, dessa inércia, e também... Peraí, vamos explicar aqui bem pra gente, quem está nos assistindo, nos ouvindo, o que é... Primeiro, o que é a judicialização? É entrar na justiça. Entrar com o processo judicial. A inércia seria o quê? A gente tem alguns requisitos para entrar com esse processo, né? Que seria a negativa pelo SUS. Isso, a negativa. A gente precisa dessa negativa. A inércia seria a inércia, isso? A não resposta. A não resposta. A não resposta do SUS em relação àquele pedido que eu fiz, né? Para que meu filho pudesse ter aquelas terapias. E essa morosidade, né? Porque essa demora em esperar, aguardar, por exemplo, 3 anos já ultrapassa ali o limite do que, em regra, é estabelecido. E 3 anos a criança fazendo esse tratamento evolui muito bem. Exatamente. Em 1 mês a criança evolui, a quem dirá em 3 anos, né? E esse tempo aí parado, sem terapias, prejudica de maneira assim, de forma gigantesca a saúde da criança, o desenvolvimento dela. E aí esse processo de judicialização, né? Demora em torno de quanto tempo? Então, quando a gente judicializa nesses casos, a gente entra com um pedido de liminar, certo? A liminar é uma decisão que vem antes da sentença, né? Que a parte contrária, a parte ré, ela tem que cumprir o que se determina naquela decisão liminar antes que o processo se finalize. Então, ela tem que ir cumprindo aquilo ali de forma liminar, como o nome já fala, né? Até que se decida o final do processo, até que se tenha a decisão final. Então, quando a gente judicializa, protocola um processo, né, assim, não tem como eu dizer um prazo em si, mas para conseguir liminar, né, a gente consegue aí uma média de 7 a 10 dias, mais ou menos, para sair a decisão. Muito rápido. É rápido, mas a parte mais complexa é fazer com que o réu cumpra com essa obrigação estabelecida em sede de liminar, né? Que aí é onde a gente vai correr atrás. Até porque não tem espaço para os 1.000 que já estão na fila, né? Os mais de 1.000 que estão na fila, para poder encaixar mais uma pessoa. Sim. Mas infelizmente tem muitas pessoas que não sabem, ou talvez não tiveram conhecimento, foram atrás de um advogado que não é especialista e aí não tem essa informação. Então por isso a importância de ir atrás de um advogado especialista. Isso. Caso a doutora... E assim, essa questão aí da fila do SUS, a gente busca outros meios para que essa liminar seja cumprida. Se o ente não está conseguindo cumprir ali dentro do que ele disponibiliza, aí a gente vai atrás de outros meios, né? E no caso, agora vamos falar do plano de saúde. Sim. Meu filho já nasceu, já fiz o plano de saúde, completou 1 ano ou menos, não sei, e foi diagnosticado. E aí o plano de saúde não quer arcar com tratamento, ou não quer pagar um exame, não quer custear o tratamento, que é um tratamento, vamos dizer, que se for fazer tirando do bolso, é um tratamento bem caro. É um tratamento, assim, que praticamente a maioria da população brasileira não tem condições de custear, né? É um tratamento aí
eu posso até vou dizer uma média de valor, mas gira em torno de 20, 25, 30 mil, até mais. A depender da quantidade de horas estabelecidas ali para aquela criança faça as terapias de horas, da quantidade de terapias, quais terapias. Então, assim, é um tratamento muito caro. Então, é praticamente inviável. E por que esse tratamento é caro? Porque os profissionais, a especialização dos profissionais é uma especialização cara, né? Hoje é aplicada muito a terapia ABA, que tem um custo muito alto para os profissionais se especializarem para fazer a aplicação dessa terapia, né? Então, assim, tudo é muito caro quando estamos falando do transtorno do espectro autista, né? Então, o plano de saúde, quando a gente faz a aquisição do plano de saúde, primeiro ponto, quando você vai fazer a aquisição, o plano de saúde, ele pergunta: existe alguma doença pré-existente? No caso do TEA, você não vai dizer que o TEA é uma doença pré-existente. Você não vai estar omitindo essa informação, porque o TEA não é uma doença, né? Ele não é uma doença, ele é uma condição. Então, quando o plano de saúde, porque muitos planos de saúde querem barrar ali quando a gente, né, quando vai tentar fazer essa adesão do plano. Então, o TEA, ele não é uma doença, ele é uma condição. Tem muita gente que não tem conhecimento disso, né? Então, uma simples pergunta pode deixar tudo ir por água abaixo. Então, quando o plano de saúde te pergunta: tem doença pré-existente? Alguém da família que vai fazer a aquisição do plano? Não tem. Agora, se é específica a pergunta relacionada a transtornos neurodivergentes, que a gente não tem só o TEA, né? Relacionado, tem o TDAH, né? Então, se a pergunta é específica relacionada a isso, aí você vai responder que sim. Mas quando relacionar TEA com doença, isso não deve ser feito. Esse é o primeiro ponto relacionado ao plano de saúde. O plano de saúde, ele tem obrigação de custear os tratamentos. Mas não tem clínica credenciada na cidade que eu moro, né? Uma clínica credenciada, a gente tem que ser, assim, específico, porque tem clínicas credenciadas que não tem uma qualidade que deveria oferecer no atendimento. Então, eu não sou obrigado a ir para essa clínica, porque o plano de saúde quer. Essa clínica, ela tem que me oferecer um suporte especializado e de qualidade, com profissionais bem capacitados. E se o plano de saúde não tem clínica especializada, aí ele tem que custear esse tratamento, né, a partir aí do reembolso, com clínicas particulares. Então, de qualquer forma, o plano de saúde, ele tem que garantir o tratamento dessas pessoas. Então, o plano liberou clínica X, mas meu filho não se adaptou, eu fiquei sabendo que lá não é bom, eu fiquei sabendo disso, eu consigo, com o plano de saúde, tentar uma outra clínica? Consegue. A gente sempre começa pela parte administrativa, né? Então, resolver as coisas no administrativo, tentar buscar ali, até se esgotar as últimas instâncias administrativas, é a melhor forma. Hoje, nós conseguimos falar com os planos de saúde através dos canais de atendimento ou nas próprias sedes do plano de saúde. E, caso não sejamos atendidos, a gente tem a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, onde lá a gente pode fazer uma reclamação. E aí, a partir dessa reclamação, o plano tem prazo para dar resposta. Caso ele não responda, né, vão ser impostas sanções ao plano de saúde. Então, assim, essas são as instâncias administrativas e que demonstram que o consumidor, de fato, está de boa fé, né, antes de judicializar. Você comentou naquela questão da pergunta na hora de fazer o plano de saúde. Se perguntar se tem doença, no caso não tem, porque não é doença. Isso. E se fazer o outro tipo de pergunta, né? E você pode responder que sim. Sim, relacionado. Mas aí o plano pode negar? Ele não pode negar. Não pode negar. Não pode negar a adesão com essa justificativa. Indo por esse mesmo sentido, né? Tem vários casos aí de cirurgias na cidade, ou pelo SUS, ou pelo plano, que acaba fugindo um pouco do TEA, do mês
do Abril Azul, que acaba a prefeitura não fazendo, ou a cidade não faz, a cidade não comporta, ou o plano da mesma forma não autoriza. O caminho é esse mesminho, judicialização? Isso, primeiro administrativo, né, entra com laudo médico, daí a gente precisa de uma negativa, porque para judicializar há necessidade da negativa, isso é imprescindível para a judicialização. Então, mas o caminho é basicamente o mesmo, né, a gente judicializa caso haja essa negativa, de fato, e se for situação de urgência em que não pode esperar, a gente entra com um pedido de liminar para que aquilo seja concedido de imediato. Então é muito bom, informações muito boas. Para quem chegou agora, a gente está falando sobre o direito da saúde. Quais são os seus direitos? A gente está aqui com a doutora Mayla Marques Moraes, que é especialista em direito médico e da saúde. Então, para quem perdeu aí um pouquinho ou chegou agora, quais são os direitos? Então tem vários direitos, não perca esse episódio, continue aqui com a gente vai falar muito. Então se você tem filho autista, se você precisa fazer alguma cirurgia, então corra atrás de um especialista. Doutora, e outro assunto também bem importante é porque as crianças autistas, ela é bem seletiva a alimento, né? Então tem além do gasto que a mãe tem com tratamento, com tudo isso, ainda gasta com supermercado, essas coisas e tal. E quando é recém-nascido ou alguma coisa, o leite. Às vezes a condição do autismo, ela vem ali junto com outras condições, né? No caso, a restrição alimentar, inclusive, o plano de saúde, ele tem que cobrir terapias alimentares, né? Para que a criança possa novamente inserir aquele alimento, se adaptar aos alimentos, né? Pare de selecionar. Pode ser que venha com a condição, tenha alergia ao leite, enfim. Medicamentos, leites, tudo tem que ser custeado ou pelo SUS ou pelo plano de saúde, né? No caso de medicamentos e leites de alto custo. No caso, o plano de saúde, eu corri, estava precisando, mas tive que comprar rapidão, o mesmo plano, o plano cobrindo, mas eu tive que comprar porque ia demorar. Eu consigo restituir depois esse valor? Consegue solicitar o reembolso. Consegue. É 100% geral? Em regra, sim, mas aí tem plano de saúde que não quer reembolsar o valor total, né? Daí é a hora de judicializar para rever esse contrato aí. Então a gente já falou um pouquinho aqui do SUS, da negativa do SUS, da judicialização, da negativa do plano de saúde. E aí vamos ver a mãe e a criança. É o que o pessoal pergunta, né? A gente já vai gastar, muitas vezes a mãe deixa de trabalhar para cuidar um pouco do filho. E com isso, o orçamento na casa pesa. E aí, qual o direito dessa criança? Ela consegue algum benefício? A mãe consegue algum benefício? A mãe, em questão, ela não consegue, né? A não ser que seja um Bolsa Família aí, que é um auxílio. Mas a criança, né, se tiver ali dentro do que se estabelece legalmente, consegue sim, que é o benefício de prestação continuada, é um benefício assistencial, né? O BPC-LOAS, bem conhecido. Esse benefício, ele é um benefício de um salário mínimo que é concedido para pessoas com deficiência ou idosos que não têm condições, né, de ali custear a sua sobrevivência e tem requisitos, né? No caso, para pessoas que são consideradas pessoas que estão em estado de miserabilidade, que a gente chama. Então, para conseguir esse benefício, a renda da família ali precisa ser de até a renda per capita, no caso, de 1/4 do salário mínimo por pessoa. A depender, hoje, essa questão da renda, o INSS vai negar, mas a gente consegue judicializar a depender da condição social da pessoa, né? Às vezes tem um pai aí que ganha um salário um pouquinho maior, caso, né, seja uma família com pai, mãe e outros filhos. Às vezes tem esse pai que ganha um salário um pouquinho maior. O INSS vai negar em decorrência da renda dele, mas a gente consegue judicializar se comprovada a condição de miserabilidade ali, né, judicialmente.
Para a criança, né? E falando... Isso é especificamente para a criança, o benefício. Falando no TEA, a gente também tem vários benefícios. Inclusive, eu já vi agora um carro com desconto, Sim. né? Ou algum benefício desse sentido, né? É porque, assim, nós temos uma lei específica, né, que garante, que ela protege os direitos da pessoa com o TEA. E essa lei, ela estabelece que a pessoa portadora de TEA, ela é equiparada a uma pessoa com deficiência, para todos os fins legais. Então, todas as vantagens, né, todos os direitos, não vou dizer vantagens, mas os direitos que uma pessoa com deficiência tem, a pessoa com TEA também tem. Então, aí, eu quero comprar um carro com desconto de IPCD, consegue. Eu quero isenção de IPVA, consegue. Fazer um saque do FGTS, né, para custear o tratamento, os pais conseguem. Então, assim, são direitos que são garantidos à pessoa com TEA por ela ser legalmente equiparada à pessoa com deficiência. No mesmo sentido, veio aquele cordão, né? Que tem um cordão, a gente vê as filas, que hoje ele tem direito na fila também, preferencial, né? Mas precisa usar um cordão, não é isso? Não necessariamente precisa usar o cordão. O cordão, tem o cordão de girassol e tem o cordão do quebra-cabeça. Esses cordões, eles são para identificação dessa pessoa, ou do girassol é para identificação de pessoas que possuem doenças ocultas, né? E o TEA, ele é considerado não uma doença, mas ele é um transtorno oculto, né? E o cordão do quebra-cabeça, que é o específico que é o símbolo do TEA, né? Então, aquele cordãozinho ali, ele vai identificar aquela pessoa, né? Para que ela seja atendida ali em filas preferenciais, né? E até mesmo para que se evite algum tipo de situação constrangedora para aquela pessoa. Além disso, gerou uma curiosidade aqui, pode ser de quem está nos assistindo também ou nos ouvindo, questão do FGTS, que é equiparado à doença, né? Uhum. Pode ter saque também, vamos dizer que um câncer ou que outra doença, vai conseguir sacar esse FGTS também? Consegue sim. Para fins de tratamento, se eu comprovo que eu quero sacar aquele valor para direcionar ele para o tratamento da pessoa, consegue efetuar o saque sim. E eu vi também, eu tava lendo um pouquinho, que paga meia entrada geral. Sim, tanto a pessoa portadora de TEA quanto o seu acompanhante. Isso, os dois têm direito a pagar meia entrada, seja aí num circo, num cinema, enfim, em qualquer... Doutora, passagem de ônibus. Doutor, e se o plano de saúde ou na cidade não tem, a gente sabe que o tratamento completo é todo aqueles que você já falou, mas aí não tem, ou tem só um ou dois profissionais, o outro eu não estou conseguindo encontrar na cidade, o plano, mas tem profissional, mas não atende. O plano de saúde, a gente entrando em contato com ele vai ter que se adequar e cadastrar aquele profissional nesse sentido. Como que funciona isso? Não, na verdade ele não tem que cadastrar aquele profissional que tem, né? Ele vai simplesmente custear o valor que aquele profissional cobrar pela... A pessoa faz e pede a restituição. Isso. Seria mais ou menos assim. Procedimentozinho, né? Tem planos de saúde que pedem para que a gente faça a solicitação para autorização do reembolso antes. Aí você faz a solicitação antes de fazer a consulta, seja também as terapias, solicita para o plano de saúde, eu quero fazer, mas aí vai ser necessário que seja feito o reembolso. O plano de saúde vai autorizar, você vai lá e faz, paga, e aí o plano de saúde vai te reembolsar. A gente até teve uma corrida esses dias. Sim. Eu sou um atleta, né? Você sabe disso. E teve uma corrida naquela clínica nova que abriu ali da Unimed, onde faz esse tipo de tratamento. Sim, a Clínica Blue, ela é uma clínica nova e que foi credenciada, né? A Unimed trouxe ela exclusivamente para cá para fazer os atendimentos pro plano, né? Mas aí vi que teve muitos problemas de criança que não conseguiu se adaptar, não quer ir, né?
a pessoa que ela tem o transtorno do espectro autista, né, principalmente a criança, ela tem uma grande dificuldade de adaptação com ambientes, pessoas. Então, quando ela já faz o tratamento em uma determinada clínica com determinados profissionais, ela vai criar um vínculo terapêutico com esses profissionais, né? E para tirar ela dali, para remanejar para outra clínica, pode ser uma dificuldade gigantesca. Pra gente pode parecer uma coisa normal, né? É a mesma coisa, eu vou comparar aqui. Você tá fazendo terapias com um psicólogo. Você criou um vínculo terapêutico com aquele psicólogo ali, você vai querer mudar para outro? Agora imagine uma criança, né, que tem esse transtorno, que qualquer mudança para ela é assim, uma coisa que vai mexer muito com ela. Então, esse tipo de mudança, ela tem que ser avaliada ali de forma bem... mínimo detalhe, né? Isso, bem detalhada, porque é muito difícil para ela ser remanejada de um ambiente para o outro. Olha, eu já vi casos de crianças que, pelo simples fato da mãe ir buscar na escola e fazer aquele caminho ali todos os dias, a mãe mudar aquele caminho, ela simplesmente pulou da moto, porque aquilo é uma mudança para ela que já gera ali vai desregular ela, né? Então tem que ser bem analisada essa questão dessas mudanças por conta do vínculo terapêutico que essa criança cria com a clínica. E aí é um dos problemas que a gente encontra, né? Porque muitas vezes o plano quer simplesmente mudar e algumas vezes ele não faz nem essa comunicação de mudança de forma antecipada, porque legalmente ele tem que informar esse descredenciamento dessa clínica que a criança estava fazendo tratamento com um prazo mínimo de 30 dias para ela ser remanejada para outra clínica. E isso avaliando o caso daquela criança em específico. Cada indivíduo ele é específico, então a gente tem que analisar ali mesmo de forma a cada caso. Outro problema que a gente tem é dentro do próprio judiciário, né? Porque o judiciário tem muitos magistrados que eles querem aplicar a lei seca, e nesses casos o judiciário ele precisa ser sensível. Tem que avaliar dentro de cada caso, de cada condição, eles têm que entender como funciona aquela criança, né? Nós estamos falando de pessoas, da condição social daquela criança. Não é simplesmente aplicar a lei, uma lei de contratos, por exemplo, do consumidor da forma que ela é, né? Nós temos aí nós temos a lei do plano de saúde, então aplicar da forma que ela é. E é por isso que existem as jurisprudências, né? Que são várias decisões reiteradas acerca daqueles assuntos, aplicando a lei dentro de determinado caso. Então, isso daí tem que ser muito bem analisado. Doutora, a gente falou bastante aqui já do TEA, né? Do direito, mas assim, uma dica, se muitas pessoas acabam não, aí eu vou processar a prefeitura. O pensamento é esse. Eu vou processar a prefeitura, se eu precisar de alguma coisa, eu posso não conseguir depois. Corre muito esse medo, não é? E aí a gente já viu pela nossa conversa que não é bem assim, não é? Não se trata dessa maneira. Mas, resumindo, o direito, ou até que seja de outra patologia, outra doença, ou de uma cirurgia, de uma medicação. Resumindo pra gente esse podcast maravilhoso, para quem está nos assistindo ou nos ouvindo, tem que ter essa informação. Você resumiria como o direito médico e o direito da saúde? Bom, o direito médico e o direito da saúde em específico, né? O direito à saúde e à vida, ele é um direito garantido constitucionalmente, né? Então, é um direito fundamental, né? O direito à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana, porque todos nós temos que ser tratados com dignidade. E se nós não temos nossa saúde garantida, nós não estamos tendo garantido também a dignidade da pessoa humana. Então, o direito da saúde, ele é um direito fundamental de todos. O meu recado é: não deixe
Fala pra lá, olhando ali pra tua câmera. Vai lá. Ah, tá. Que eu tô falando. Isso, aí o meu recado. Aí tu olha pra ali. Tá. Pode? O direito à saúde, ele é um direito fundamental garantido pela Constituição, pela nossa Constituição, né? Que é a nossa... Tá. O direito à saúde, ele é um direito fundamental garantido pela nossa Constituição, que é a nossa lei maior. Então, se nós não temos o direito à saúde garantido, nós não temos o direito à vida garantido, nós não temos o direito à dignidade humana garantida. Então, o Estado, o plano de saúde, todos têm o dever de garantir esse direito para a sociedade em geral. Pessoal, é muito importante, então não deixe de correr atrás de um profissional certo. Vá atrás de um advogado especialista em direito à saúde. Então, não perca tempo. Você que precisa ou de uma cirurgia, ou de uma medicação, ou seja qual for, seja qual o valor que for, você tem direito, mas precisa de um auxílio profissional. A gente acabou de conversar aqui com a doutora Mayla, especialista em direito da saúde e direito médico. Doutora, então queria agradecer mais uma vez por essa oportunidade. Acredito que quem assistiu aqui, quem nos acompanhou até agora, está ouvindo pela Rádio Boa Notícia, que precisa de medicações, de cirurgia, agora ficou mais claro. Ele sabe o caminho, sabe o direito dele. Então, quem quiser saber um pouco mais, como é que faz? Pode estar procurando o meu Instagram, Mayla Moraes, com 2 S no final. Tá? Lá eu trago muitas informações, tiro dúvidas a respeito do direito médico, do direito da saúde. Então, me sigam lá no Instagram, que vocês vão conseguir esclarecer mais, né, sobre qualquer dúvida que você tiver e acompanhar aí os meus conteúdos. Pessoal, então foi isso. Esse foi mais um episódio do VitaliCast, seu podcast de saúde. E siga a gente nas redes sociais. Então, sabe de alguém que está passando por algum momento desse, precisa de tratamento? Encaminha já esse podcast para ele. E não perca, todas as sextas-feiras na Rádio Boa Notícia, às 13 horas. Até o próximo.